Boa noite a todos. Então, temos aqui presentes o professor Marcelo Bezerra, do nosso programa, mestrado profissional em Engenharia Urbana e Ambiental, o professor Rafael Silva também, Rafael Nunes, professor também do nosso programa. Sou Antônio Krishnamurti, sou coordenador do programa. Vou fazer uma pequena introdução a respeito do programa e depois a gente vai começar a falar um pouco sobre as dissertações, 4 dissertações desenvolvidas, no decorrer desses anos das nossas queridas alunas Maria Beatriz Matos, Mônica Monteiro, Natália Tavares e Thalita Vespa. Tá? Mais para frente eu passo detalhes aí a respeito também dos assuntos que serão abordados, mas essa minha fala inicial é mais para contextualizar o curso, né, para apresentar para vocês de forma geral o que a gente aborda no curso e quais são os principais, digamos, ganhos que alguém que se inscreve nesse curso pode ter. Tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Tem algumas recomendações também aqui no nosso chat a respeito da declaração de participação, peço que vocês leiam. Tem o link de inscrição no mestrado profissional. E tem também o nosso link do Instagram, tá? Caso vocês queiram seguir a gente por lá, ficar atentos a todas as novidades do curso. Todo mundo vê minha tela? Sim, Beleza, sim, pessoal. perfeito. Então a gente vai falar aqui do mestrado profissional em Engenharia Urbana e Ambiental. Como eu já falei, meu nome é Antônio Krishnamurti, sou coordenador do programa de pós-graduação. Acho que a primeira pergunta que todo mundo se faz é por que fazer um mestrado profissional em Engenharia Urbana e Ambiental da PUC-Rio? Está aqui para tentar responder essas perguntas, né? Inclusive outras que possam surgir, que a gente possa conversar, que possa dialogar, para, enfim, despertar o interesse em vocês em fazer essa pós-graduação. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o peso da instituição, né? Levar em conta que a PUC é a melhor universidade privada do Brasil. A gente tem infraestrutura disponível para desenvolver dissertações que tenham, claro, um caráter desenvolvimento acadêmico e profissional, que sejam possam ser aplicados na prática, né? Em relação ao próprio mestrado profissional em engenharia urbana e ambiental, vale destacar que ele já tem mais de 15 anos de vida, tá? Então é um pré-adolescente, aprovado pelo MEC aí em 2009, né? Já temos centenas de alunos formados e alocados no mercado nacional e internacional. Temos um bom feedback a respeito dos nossos alunos, né, da posição que eles ocupam no mercado profissional, inclusive também no acadêmico. A gente tem diversos alunos, inclusive, que hoje participam do nosso programa acadêmico no doutorado. Então, diversos caminhos que vocês podem seguir a partir daqui, né? Vale até destacar que o mestrado profissional é visto também como equivalente ao que seria o mestrado acadêmico, né? Só que com esse viés um pouco mais de aplicabilidade, tá? É, Algumas perspectivas em relação à profissão, né? Alguns dados que eu trago para vocês para destacar a importância de continuar se aperfeiçoando, de fazer um mestrado. São algumas informações, inclusive, que a gente tem publicado ultimamente lá nas nossas redes, no LinkedIn, no Instagram. Então, em 12 anos, o número de mestres empregados cresceu 139%. Quando a gente compara esse percentual de crescimento das possibilidades de emprego com a média geral brasileira, a gente vê que é um número 5 vezes maior. Tá? Além disso, a gente tem diversas publicações mostrando a respeito das profissões do futuro, né? Essa publicação aqui do Harvard com a MIT, a gente tem que quase 49% das competências da força de trabalho hoje não serão relevantes daqui a 2 anos. Isso é uma notificação aqui para mim, desculpem. Então, é necessário que a gente pense na possibilidade dessas profissões, né? Aqui eu trago para vocês alguma dessas profissões, né? Essa outra publicação, ela cita 28 profissões do futuro, das quais, assim, muitos assuntos que a gente aborda no nosso mestrado profissional têm uma sinergia, permeiam parte dessas profissões, né? Então, a gente pode destacar aqui na engenharia, arquitetura e urbanismo, esse desenvolvimento de técnicas sustentáveis e resilientes, com o intuito de desenvolver soluções sustentáveis e resilientes no âmbito empresarial ou urbano, né? Buscando inovações que integrem eficiência e responsabilidade ambiental. A gente discute bastante isso em diversas disciplinas do nosso programa. Na parte jurídica, a gente também recebe
diversos advogados que acabam fazendo um mestrado profissional conosco. Então, nessa parte de infraestrutura urbana em geral, então, aprender a lidar com aspectos jurídicos relacionados aos projetos de infraestrutura urbana, né? Como que essa lógica urbana permeia também a discussão jurídica em conformidade com as regulamentações, principalmente as ambientais. Claro que não sob o ponto de vista jurídico no nosso programa, mas voltado ao planejamento urbano. Permeia também coisas a respeito, ou linhas de trabalho no mercado financeiro, né, principalmente com a ESG, com temas que podem contribuir para experiências e investimentos alinhados com critérios ambientais, sociais e de governança, promovendo práticas sustentáveis. Então, na área de seguros, a gente pode ter uma inter-relação, né, com análise de riscos, utilizando os modelos para precificar seguros e prever eventos futuros, né, principalmente em relação a eventos climáticos. A gente aborda esse tema em 4, 5 disciplinas, né, como esses eventos climáticos acabam afetando as nossas regiões urbanas, né, em relação a essa área, procurando uma sustentabilidade financeira. Ou então temos essas profissões do futuro aqui em sinergia com a estrutura curricular do nosso curso. Não vou entrar em detalhes da estrutura curricular do curso, tá? Trouxe aqui em tópicos. Vou passar de uma forma um pouco mais rápida, porque acho que o principal objetivo desse webinar é apresentar os trabalhos já desenvolvidos pelos nossos alunos, né? Mas ao final a gente pode tirar eventuais dúvidas a respeito das estruturas curriculares do curso, e outras dúvidas que possam surgir de vocês, tá? Então, só dando uma pincelada aqui rapidamente, né? A gente tem a nossa disciplina de engenharia sanitária, que aborda temas como sistema de abastecimento de água, hidrologia urbana e hidráulica das águas urbanas. Então, aí pensando no sistema de drenagem, sistema de esgotamento sanitário, sistema de abastecimento de água, tratamento químico e biológico das águas urbanas, processos de tratamento das águas urbanas e processos de tratamento de resíduos de esgoto. O principal professor responsável por essa disciplina é o professor Hernani, que tem uma experiência enorme na área de saneamento, né? Ele tem mais de 30 anos de experiência no mercado, né? É uma excelente referência aqui do nosso programa. A parte de uma disciplina de energia e sustentabilidade, na qual vão ser discutidas, por exemplo, energia e sustentabilidade de origem energia solar, energia eólica, energia, centrais hidrelétricas. A gente vai ter a parte de conservação de energia e suficiência, políticas de eficiência energética no Brasil, iluminação eficiente sob o ponto de vista urbano, conforto térmico e eficiência energética, edifícios sustentáveis, né, tudo isso sendo abordado pelo nosso professor é, o professor Rodrigo Calili, também uma experiência ampla nessa área de energia e sustentabilidade, é, diversos, é, diversas publicações no tema de referência internacional, inclusive, diversas consultorias na área também, uma experiência muito grande acumulada. A gestão de resíduos é outra disciplina que a gente vai abordar. A gente vai ter aqui nessa disciplina um panorama geral a respeito dos resíduos sólidos, principalmente no ambiente urbano, claro, gestão de resíduos sólidos na cidade, origem e composição do lixo urbano, acondicionamento do lixo, coleta domiciliar e seletiva, resíduos perigosos, introdução a aterros de disposição de resíduos sólidos, critérios de seleção de áreas para aterros, né, muito importante, principalmente quando a gente vai pensar ali já na substituição, inclusive, do próprio aterro sanitário de seropédica, quais vão ser as soluções que a gente vai ter, né, e onde a gente pode pensar nesse tipo de solução, esse tipo de solução consorciada entre os municípios da metrópole, projeto conceitual de aterros. Então, a gente vai ter também nessas disciplinas uma aplicabilidade dos conceitos, né, para a gente não ficar só na teoria e ver como realmente esses conceitos são aplicados. O professor dessa disciplina é o professor José Araruna, também um dos pioneiros da engenharia ambiental aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, né, e muita experiência aí, consultoria na parte de gestão de resíduos. A disciplina de ecossistemas urbanos, os professores Riquieri e Gabriel Salles, né, Departamento de Biologia, trazendo essa multidisciplinaridade ao nosso curso, que faz ele ser tão diferente, né? A gente tem professores de diversas áreas. Eu tenho uma participação também nessa disciplina, minha área especificamente é a área de controle de inundações, né? Mitigação de inundações, resiliência, eventos climáticos. Tá? O que vai ser abordado nessa disciplina são
geoecologia, história ambiental, florestas urbanas, a importância das florestas urbanas nesse planejamento urbano, hidrologia urbana, gerenciamento da água urbana, ferramentas e metodologias também pensando em como tudo isso aqui que a gente vai ver nos tópicos iniciais é aplicado. Sistemas de informações geográficas, Rafael, se você me permite aqui falar da sua disciplina, então, sistemas geométricos de referência, conceitos de mapeamento, técnicas para coleta de dados, né? Acredito que, inclusive, você está o tempo todo modernizando essa disciplina, né? Inclusive, se você quiser falar um pouco a respeito dela, né? Modelagem no armazenamento de dados geográficos referenciados, estrutura de dados de bancos de dados, análise e simplificação de sistemas de informação geográfica, obtenção de modelos digitais de terreno, né, como a gente faz para ter essa aquisição de dados que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer projeto. Sem topografia, a gente não é nada. Né, possibilidade de apresentação e visualização de dados, conceito e uso prático de um produto SIG ou GIS, né? Inclusive, abro aqui a possibilidade para você fazer alguma complementação, aproveitar que você está presente. Ah, obrigado, Antônio. Não, na verdade é só apresentar, né, que essa é uma disciplina que ela, de certa maneira, ela perpassa todas as demais, né? É uma disciplina que a gente trabalha com o que a gente chama de G-Science, né? Em vez de Geographic Information System, a gente hoje trabalha com a ideia de Geographic Information Science, né? Que existe todo esse agrupamento amplo, né, que o Antônio listou, de técnicas para espacializar fenômenos e processos da natureza, de certa maneira, socioambientais, e que vão, de certa maneira, contribuir, né, enquanto procedimento metodológico, inclusive, para quaisquer tipos de análises que vocês, porventura, venham a ter interesse em mergulhar. Né? É um curso, como o Antônio está apresentando, ele é bem polissêmico, né? Então ele trabalha em uma multiplicidade muito grande de possibilidades, mas, de certa maneira, essa é uma disciplina, e eu tenho o maior prazer de dar ela dentro do curso, porque ela dialoga com vários desses fenômenos que o Antônio veio listando e que ele vai continuar listando aí para frente. Então, vai ser um enorme prazer encontrá-los aí em breve, dentro da disciplina e dentro do curso, evidentemente. Perfeito, Rafael. Realmente a sua disciplina é fundamental para o planejamento territorial, né, para o planejamento urbano. A gente precisa trabalhar com mapa, precisa ter esse tipo de ferramenta à nossa disposição. A gente considera essa disciplina super importante, né? Ela ocupa um papel assim de destaque no nosso curso, né? Uma ferramenta cada vez mais utilizada, inclusive essa questão do GeoBIM, né? Todos esses conceitos que estão aparecendo aí agora. Obrigado, Rafael. A disciplina de administração e sociologia, né, para enriquecer mais ainda nossas discussões, né, sair dessa área um pouco mais tecnológica, né, então gerenciamento do setor público, futuro do trabalho e ocupações, processo de inclusão ou de exclusão em países desenvolvidos e em desenvolvimento, participação no planejamento urbano, né, como a gente faz para a população participar. Acho que é um dos principais desafios que a gente tem no planejamento urbano, né, da voz à população, né, ouvir o que a população almeja, precisa, e claro, como técnico também conseguir auxiliar de alguma forma. Desenvolvimento regional urbano e a globalização, análise comparativa de estruturas sociais, sociedade e natureza, dimensão básica e interações. A disciplina do professor Marcelo Bezerra, presente aqui, né? Então, análise do ciclo de vida no contexto urbano ambiental, né? Com o conceito da análise do ciclo de vida, economia circular, a importância do projeto na área da arquitetura, engenharia, construção e operação, a escala do projeto, cidade, bairro, edificação e unidade, as ferramentas para a sustentabilidade, abordando legislação, certificação, etiquetas, entre outros. A análise do ciclo de vida na prática, né? Também uma disciplina que vai ser bastante prática no final, né, professor? Após as aulas mais teóricas, o pessoal vai botar a mão na massa. Não é isso, professor Marcelo? Perfeito, Antônio. É isso mesmo. Mas eu acho que o que está aí apresentado já dá uma geral da disciplina. E em relação até ao trabalho prático, que é algo que também a gente vai falar novamente na quarta-feira, quando vai ser uma apresentação um pouco mais extensa, a gente procura até abrir o leque de sugestões, de entendimento dos alunos, pensando com o foco no que é abordado na disciplina, o que possa ser até aplicado, enfim, na realidade, ou dos projetos que estão em desenvolvimento, das dissertações que já têm tema definido, ou pequenos testes ou sugestões em cima dos temas que são tratados
na realidade cada um tem acesso. Mas é isso. Perfeito, professor. Obrigado aí pela contribuição. A disciplina de recursos naturais, já estamos chegando no final, né? Tem bastante discussão, muita coisa para ver, né? Inclusive, a nossa aula aberta de quarta vai ser uma excelente oportunidade para vocês conhecerem um pouco mais a respeito da disciplina de análise do ciclo de vida, de recursos naturais e a próxima que é de planejamento urbano e sustentabilidade, mas aí mantendo aqui ainda na disciplina de recursos naturais, a gente vai entender a importância desses recursos naturais no ambiente urbano, então áreas de preservação permanente, unidades de conservação, né, na lógica urbana, rede hidrográfica urbana, então aqui a questão hídrica permeando diversas disciplinas, né, a gente viu está vendo de forma cada vez mais recorrente, vem acontecendo aí com os desastres de origem hidrológica, né? Então, a disponibilidade também dessa água, então pensando aí não somente no excesso de água, mas também na falta dela. Então, a disponibilidade dessa água e o processo de pedido de outorga, por exemplo, sistema de gestão ambiental e licenciamento ambiental, investigação geoambiental e gerenciamento de área contaminada, gestão de resíduos, tratamento de efluentes, tudo para o desenvolvimento da cidade, né? Como a gente faz para desenvolver a cidade sobre esses pontos de vista. Quem capitaneia aqui essa disciplina é a professora Ana Malheiros, né? Mas ela participa com outros professores, né, cada um contribuindo em uma dessas áreas. Essa disciplina é dividida em duas etapas. A gente tem uma etapa inicial que é um pouco mais teórica e depois uma disciplina que vai ser muito mais prática. Então, como a gente faz para fazer um projeto, né, baseado aí na disponibilidade desses recursos naturais, né? Como a gente utiliza os recursos naturais para o desenvolvimento, ou para a potencialização de um projeto urbano, tá? A disciplina de planejamento urbano e sustentabilidade, né, dado pela nossa professora, querida professora Maria Fernanda Lemos, né, que vai estar presente com a gente na quarta-feira também. A professora tem uma experiência ampla em relação à parte de mudanças climáticas, em relação à questão de adaptabilidade da cidade. Ela participa, inclusive, da elaboração de documentos do IPCC, o painel internacional de mudanças climáticas, então também é uma professora que traz para a nossa disciplina um peso muito grande, uma importância muito grande. Quando vocês se inscreverem, vocês vão ter noção disso, né? Quais são os assuntos abordados aqui? Então, a crise socioambiental e mudança climática, planejamento urbano sustentável, saúde urbana e promoção de cidades saudáveis, manejo sustentável das águas pluviais urbanas, mais uma vez aparecendo a questão das águas aqui, habitação e planejamento setorial, mobilidade urbana sustentável, construções normativas e direito à cidade, adaptação e resiliência urbana e equidade e justiça urbana, assuntos super importantes, assuntos super em alta, que assim como a disciplina de recursos naturais, a professora Maria Fernanda ela coordena essa disciplina, tem a participação de outros professores, a gente tem essa disciplina dividida em duas etapas, uma etapa que é mais teórica e uma segunda etapa que vai ser muito mais prática para a gente planejar, realmente fazer projetos de desenvolvimento urbano com foco na sustentabilidade e na resiliência diante de cenários de estresse futuros devido a alterações das mudanças climáticas. Bom, novamente, vou ficar à disposição aqui no final das apresentações para tirar qualquer dúvida a respeito da estrutura do nosso programa, do nosso curso, né? Hoje se apresentarão, então, quatro ex-alunas, né? Maria Beatriz da Costa Matos, com o trabalho intitulado Análise do Impacto Erosivo em Praias Urbanas e Estudo de Caso da Praia de Piratininga, Niterói, Rio de Janeiro, trabalho publicado, defendido em 2022. Mônica Monteiro, serviços ecossistêmicos como vetores para o planejamento urbano, uma análise da região do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, uma dissertação defendida em 2016. Natália Tavares, sustentabilidade no espaço construído, reflexões e avaliação da prática de escritórios de arquitetura do Rio de Janeiro e São Paulo, defendido em 2021. E, finalmente, Thalita Vespa, melhoria da segurança pública por meio de intervenções no espaço urbano, estratégias para atuação em favelas, trabalho defendido em 2019. Maria, Natália e Thalita, orientados pelo professor Marcelo Bezerra, e Mônica Monteiro, orientado pela professora Maria Fernanda. Tá? Pessoal, aproveito aqui para destacar que as nossas inscrições estão abertas e se encerram no dia 28 de julho. Se vocês lerem esse nosso QR Code, vocês serão direcionados para a página da PUC-Rio, onde poderão fazer as inscrições. Novamente,
Se vocês quiserem, já podem inclusive escrever as dúvidas aqui no chat ou anotá-las, que aí no final do nosso webinar a gente terá o maior prazer em esclarecê-las. A gente também pode, acho que a gente acabou decidindo aqui de última hora, né, que as palestrantes elas vão responder as perguntas específicas das apresentações nos 5 minutos após a finalização da apresentação de cada uma. Então, elas vão ter de 10 a 15 minutos para apresentar de maneira resumida as suas dissertações. Se vocês quiserem ver na íntegra esses trabalhos, a gente também vai disponibilizar o site da PUC-Rio que vocês conseguem acessar. E após essa apresentação, a gente vai liberar aí para perguntas específicas das apresentações, 5 minutos, e no final a gente faz uma roda de perguntas e respostas geral do curso, após a apresentação da Thalita. Passo a palavra, então, para Maria Beatriz da Costa Matos. Maria, com você, muito obrigado por compartilhar o seu trabalho com a gente. Acho que você já está de Ok. co-host e você vai conseguir apresentar a sua tela, caso seja necessário. Então, deixa eu só compartilhar aqui. Estão todos vendo? Tá? Ok. Primeiro eu vou falar um pouquinho de mim, né? Eu sou a Maria Beatriz da Costa Matos. Muitos me chamam Beatriz Matos. Eu defendi o meu mestrado em setembro de 2022, né? E eu sou arquiteta urbanista. Eu iniciei já de muito tempo, né? Me formei em 89, já tem bastante tempo. E de lá até mais ou menos 2018, eu percorri assim, uma vida acadêmica mais de pós-graduações, né? Fui construindo muito porque eu queria trabalhar na área ambiental. Então, e também fiz engenharia de segurança. Então, eu comecei a me especializar bem em licenciamento ambiental, e quando houve a quebra do monopólio da Petrobras em 98, eu comecei a trabalhar com licenciamento ambiental offshore. Tá? Eu sou pós-graduada em sensoramento remoto pelo INPE e trabalhava com imagens mais para ter um overview no licenciamento ambiental. É, quando chegou na época da pandemia, eu trabalhava numa empresa americana de meio ambiente, né, aqui no Rio de Janeiro, e entrei no mestrado da PUC, né, mais para ter uma, uma orientação, assim, entrar mais um pouco na área ambiental de uma forma mais ampla, não só offshore, mas também onshore, que era uma coisa que eu tinha também interesse de contaminação de solos e aterros sanitários, gestão de resíduos sólidos. Quando entrou a pandemia, eu comecei a estudar sobre erosão costeira, mudanças climáticas, que aí eu comecei a ter mais tempo para entrar nesse assunto, e uma coisa foi levando a outra, e durante a pandemia eu comecei a trabalhar numa empresa de petróleo australiana, na parte de HSE, né, que é Health, Safety Environment. Trabalhava com essa área, mas por conta de ser engenheiro de segurança, especialista em meio ambiente, e de repente surgiu uma vaga de gerência na gerência de sustentabilidade. E como eu já tinha, durante a pandemia, estudado para fazer exatamente a dissertação, todos esses assuntos, soluções baseadas na natureza, resiliência urbano-ambiental, crise climática, e todos esses assuntos eu já tinha estudado, e aí eu fui promovida a gerente de sustentabilidade. A titulação de mestre também me valeu mais uma outra promoção, hoje eu sou gerente de sustentabilidade e pesquisa e desenvolvimento. Sem uma titulação de mestrado, eu nunca poderia alcançar essa posição. Então, só para mostrar que, às vezes, você entra num curso, como é o de mestrado,
para fazer uma coisa e no final você tem outras oportunidades na sua vida profissional por conta disso, tá? Então, vou aqui. O nome da minha dissertação, o título, Análise do Impacto Erosivo em Praias Urbanas, o estudo de caso na Praia de Piratininga, Niterói. Meu orientador foi o professor Marcelo Matos Bezerra, né? Vocês estão vendo? Agora ficou. Eu estava vendo, Beatriz, mas aí agora sim. De fato, tinha Sim. saído do modo de apresentação. É porque eu estou Foi. dando enter aqui e não está. Bom, vamos ver no outro slide. O objetivo geral da dissertação é discutir sobre os parâmetros que influenciam na erosão de praias arenosas para projetos em orlas, considerando os efeitos futuros de escala global decorrentes das mudanças climáticas. Os objetivos secundários, né, são compreender os mecanismos legais que possam respaldar as intervenções em praias, capazes de integrar ambientes naturais e urbanos, e ampliar o entendimento do conceito de resiliência urbano-ambiental. Bom, tudo começou quando eu comecei a ver, né, assim, pesquisar sobre as imagens, essas imagens assustadoras, como, por exemplo, o furacão Sandy, né, que devastou, né, o leste dos Estados Unidos, né, e tinha naquela revista Arc Daily, ele pergunta: o furacão Sandy convencerá Nova York a finalmente redesenhar sua borda costeira? E isso me deu uma luz sobre o título, né, da minha dissertação. E a gente tem um exemplo local aqui, que é o acidente da ciclovia Tim Maia, né, que poderia ter sido evitado, né, se tivesse atentado mais pelos parâmetros oceanográficos, né, que são levados em considerações em projetos, né? A realização de estudos mais aprofundados sobre a força das ondas teria diminuído os riscos de colapsos na via carioca, porque você tem que sempre pensar na situação extrema, por exemplo, considerar a onda centenária. Qual é a maior onda que tem que bate no costão lá da ciclovia? Então, a partir daí, se construir e fazer essa intervenção à beira-mar, considerando esses parâmetros. Então, vem essa questão. Parâmetros ambientais estão sendo considerados em projetos à beira-mar a fim de evitar efeitos da erosão costeira no futuro? Porque uma coisa é agora, outra coisa é o futuro que nos espera. Na introdução, eu falo muito sobre que o futuro é urbano, né? Até 2050, o mundo será, em média, 90% urbano. A zona costeira exerce maior atratividade à concentração urbana nessa região, é um fenômeno global. A praia arenosa urbana é a zona limítrofe mais sensível entre o ambiente terrestre e o ambiente marinho, sendo este altamente dinâmico. A interferência sobre o ambiente praial pode ser antrópica ou mesmo pelo aumento de eventos extremos, ambos causam a retração da linha de costa, que é a erosão costeira. O balanço sedimentar é o equilíbrio entre o estoque de areia que entra e que sai, e é essencial para evitar a erosão costeira e a manutenção da morfodinâmica costeira. A erosão costeira gera consequências socioeconômicas negativas, como os prejuízos financeiros e a desvalorização imobiliária das orlas em função da percepção do risco. Mudanças climáticas ressaltam a percepção de risco com os prognósticos que se confirmam com eventos mais frequentes e mais severos. Então, aqui a gente tem que a área, aqui no Brasil, né, a área que compreende os municípios da zona costeira, ele representa no Brasil 4,1%. Porém, a sua população, que está dentro desse 4,1%, é 24,6% de toda a população do Brasil. Ou seja, há uma concentração muito grande por conta dessa atratividade em se morar na zona costeira. Então, ela fica super populosa, e a pressão em cima
de ambientes sensíveis, como as praias arenosas, que são muito dinâmicas, ela é muito grande. E aqui a gente tem, né, um panorama, né, que ressaltando a integração, né, da água que permeia todo o nosso planeta, né? Os oceanos são o principal termômetro da Terra e qualquer desequilíbrio energético é refletido nesse ambiente. A troca de energia entre o oceano e a Terra produz o aquecimento da água do mar e sua consequente expansão. Alguns sinais de alerta evidenciam as mudanças climáticas, como, por exemplo, a elevação do nível do mar, pois trata-se de um fenômeno de escala global. Então, as águas do oceano, elas estão esquentando, exatamente por nossa influência, né? Uma influência humana, e isso está causando um desequilíbrio. Aqui é uma figura, né, que representa o mundo, né? Isso aí foi uma figura extraída da NOAA, né? Isso aí é uma imagem termal, onde a gente vê pela primeira vez uma predominância quase total, né, dos tons vermelhos e rosas, né? E principalmente em cima na Terra, e que mostra exatamente que o aquecimento global é uma realidade. Bom, e o que causa, né? Isso aqui são. Deixa eu só. Não estou conseguindo ver aqui. Agora sim. Os riscos causados pelas mudanças climáticas, né? Então, nós temos o risco de início rápido, que é quais são esses riscos, né? Por exemplo, sobre a elevação do nível do mar, acrescidos da maré meteorológica. Então, seria assim, é uma tempestade perfeita, né? Assim, além, maré cheia, mais a maré meteorológica invadindo, né, a Terra. Isso aconteceu na tragédia do Rio Grande do Sul. Forte agitação marítima causada por tempestades intensas, né? Outra classificação de tipo de risco, né, de início rápido seria a ressaca, né? Ondas extremas geradas no oceano no oceano ou por ventos locais, né? Ela vem uma onda que vem lá do fundo do mar, né? Vem transmitindo energia, quando chega perto da costa, né, com profundidades menores, ela sente o fundo, empilha e precipita. Então, são as ondas que vêm do oceano e são aquelas, ou aquelas também que com fortes ventos, elas se formam e também precipita quando sente o fundo, né, do mar. E tem aquelas... Beatriz, Oi, só para te desculpa. avisar que passaram 10 minutos, né? Eu sei que sua dissertação foi extensa pra caramba, mas para a gente não, Tá, então eu enfim, acabar vou... perdendo Estava o tentando cronograma aqui, explicar. beleza. Tem mais 5 Tá. minutos aí. Não, então eu Fica à vou vontade agora... para organizar esse tempinho. Acho que o mais legal Agora, vai ser, inclusive, mostrar seus resultados, né? Metodologia, é, talvez. é porque também eu demorei um pouco falando, né, Não, tá ótimo, tá das ótimo. vantagens que eu tive com o curso. Desculpa te cortar, mas é só Não, tudo bem. para Vamos manter aqui então a ordem. agora. Eu não estou conseguindo dar enter aqui no mudar. Ah, bom, aqui eu fiz um desenho, né, que isso mostra exatamente onde que é o domínio marinho. É exatamente aonde tem a praia. Esse é que a gente chama de arco praial. E todas esse emaranhado, esses nomes todos, né, são os componentes da praia. Qualquer coisa que vier construída dentro do arco praial vai interferir nesse estoque de areia que ele normalmente ele tem que as ondas retiram esse estoque, levam para o mar e depois elas devolvem numa outra situação. Então, essa morfodinâmica, quando ela é interrompida de alguma forma, ou seja, a construção dentro do domínio marinho, que causa todo o desequilíbrio e principalmente a erosão costeira, né? Aqui é uma equação da delta linha, delta L a variação da linha de costa, né? Então, os parâmetros são
variação do nível do mar, declividade do fundo do mar, ou seja, se você tiver aquela praia tiver uma declividade muito acentuada, esse sedimento não consegue voltar. A energia da onda também, se ela não tiver muita energia, esse sedimento não volta. O volume de sedimentos, né, o volume que vai sair tem que ser igual ao volume que vai entrar, e o diâmetro granulométrico. Se ele for mais fino, ele vai sair com mais facilidade, se ele for mais grosso, ele vai demorar mais. Isso tudo ele interpreta. E esses são os parâmetros ambientais que influenciam, direto ou indiretamente, na erosão costeira, que são ventos, ondas, perfil de praia, corrente longitudinal, maré, restinga, sedimentos. E esses são os instrumentos, né, legais que temos para nortear o, o planejamento urbano à beira-mar. Os mecanismos legais para o ordenamento do espaço visando a preservação do arco praial e, consequentemente, a perspectiva morfodinâmica costeira com o intuito de minimizar os riscos de erosão em praias urbanas. Isso aqui alguns exemplos, né? O lado esquerdo, exemplos no Brasil, Praia da Macumba, e aqui em cima, Santos. Aqui, Miami Beach, sendo constantemente, tendo que fazer aporte de areia de tempos em tempos, né? Por conta desse volume. Isso aqui é uma praia também na região leste dos Estados Unidos. E exemplos, né, de técnicas de proteção costeira, que pode ser tecnologia verde ou tendendo à tecnologia cinza. Então, a tecnologia verde nós vemos aqui embaixo, né? Por exemplo, esse espigão aqui no meio feito de conchas, né? De ostras, outros vegetação mais para o lado aquático, manguezal, restinga, tentando também fazer uma barreira, e essa daqui do lado direito, né, assim, ela bem um costão, tentando uma mureta, né, de concreto, tentando interromper toda essa parte natural, né, de movimento de ondas e tudo. Então, isso aqui é um exemplo bem típico da intervenção em cima do arco praial. Esses são outros exemplos, né, que são prêmios que foram atribuídos num concurso em Boston, né, que fala sobre os próximos 50 anos em Boston, e aí se coloca jardins em patamares, né, porque visando também, né, o aumento do nível do mar, essas ilhas que ficam flutuando, né, e elas não e elas acompanham o movimento, o balanço das marés e tudo. Esses são concretos ecológicos que imitam, né? O desenho deles imitam as poças de maré, propiciando poças de maré e a criação de vida marinha aqui. Aqui em cima, uma rede que diminui a energia da onda antes que ela bata na costa. Esse outro, mais acima, à direita, é um concreto vazado, que ele propicia também vida marinha aqui dentro desse bloco. E essas lajotas aqui feitas com impressoras 3D, que são filtros naturais, que eles conseguem filtrar, por exemplo, toda a impureza, né, dessa parte mais costeira. E aqui um exemplo também de Seattle, né, onde se coloca, deixa assim que haja a migração do salmão, fazendo um corredor ecológico por debaixo de um calçadão, vazando luz, jardim de chuva para aporte de água de chuva. Então, esse projeto é muito interessante. Maria Beatriz, vamos Pois fazer o não. seguinte: dá só uma geral, vamos fechar nesse slide, você explicando a área que foi trabalhada, e depois qualquer coisa a gente volta no final, se houver dúvida Não, específica, para a gente tá, poder passar para as outras três mestres. ok. Aqui é a Piratininga, né, o calçadão de Piratininga, lá em Niterói.
que é constantemente quebrado, né? Então, a gente levantou dados secundários, né, sobre a dinâmica das ondas, a granulometria da praia, a variabilidade do perfil da praia, como que as ondas e a corrente de deriva elas se comportam ao longo das estações. A gente marcou aqui que são os dois lados mais sensíveis, são os cantos da praia, e a solução seria se fazer calçadas de madeira, né? Um deck de madeira articulado, sendo que tem aqui em frente uma floresta de restinga, uma cerca de proteção e praticando o conceito de resiliência, né? Que sempre quando houver alguma destruição, ou a gente adapta, ou a gente pode reconstruir com essa mesma madeira e não usar concreto como está sendo, como vocês viram que acontece, né? E aqui é o outro lado, com esse recife artificial de concreto ecológico. Aqui também um totem com uma câmera posicionado onde você pode colocar o celular. É uma ideia que eu vi lá na Austrália que acompanha o avanço do nível do mar ao longo dos anos. E, e a conclusão, que ela é bem grande, eu acho melhor a gente passar para depois. Eu posso deixar essa também apresentação com vocês para qualquer consulta. Excelente, Maria Beatriz. Obrigado por compartilhar seu Nada. trabalho conosco, né? Pessoal, eu coloquei aqui no chat o nosso sistema, que chama Maxwell. Nele vocês conseguem ter acesso a todas as dissertações desenvolvidas, não só do nosso mestrado profissional em Engenharia Urbana e Ambiental, como todas aquelas que já foram desenvolvidas aqui na PUC-Rio, tá? Enfim, é simples, né? É só clicar nesse link e aí procurar lá na lista a opção de PPG, né? Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana e Ambiental. E vocês vão ter acesso à documentação na íntegra, né? Não só da dissertação da Beatriz, como também todas aquelas que foram já desenvolvidas até o momento, né? Temos quase 200 dissertações já defendidas no nosso mestrado profissional. Abro, então, aqui a palavra, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser talvez levantar a mão para a gente seguir uma ordem, né? Também, Marcelo, também abro a palavra para você, se quiser fazer alguma complementação, né? Você como orientador. Acho que, quer dizer, o que eu poderia comentar é que foi um trabalho muito ligado também à atividade profissional dela, quer dizer, o interesse dela no tema. Então, acho que isso também é algo que vocês vão ver, quer dizer, os presentes verão nas próximas dissertações. Então, pelo menos em relação à Natália e também, de certa forma, também a Thalita, que tem experiência no que ela vai relatar. Acho que esse seria um ponto que eu levantaria. Excelente. Mas aí destaque também para essa multidisciplinaridade do nosso curso, né? As dissertações assim com assuntos bastante diversos, né? A formação da Beatriz é qual? Ela é graduada Arquiteta em e urbanista. Arquiteto e arquitetura urbanista, urbanista. né? Perfeito, Engenheiro de segurança. perfeito. Muito bom, Beatriz. Parabéns pelo trabalho, né? Obrigado por aceitar esse convite. Obrigada a vocês. Passo a palavra, caso ninguém tenha mais perguntas, né? Dá uma olhada aqui no chat. Tem uma pergunta do Jorge Xavier. Maria Beatriz, boa noite. A senhora chegou a considerar modelagem física para provar ou verificar a eficiência e eficácia das alternativas propostas? Oi, oi, Xavier. Oi, Xavier. A modelagem, eu não fiz a modelagem, mas eu tive acesso a dois modelos, né, de dinâmica oceânica que corroborou para aquele mapa resumo que eu fiz, tá? E nas modelagens que a gente viu que os cantos, um por conta dos ventos fortes, o canto esquerdo, o canto direito
ele fica mais exposto, e outros por ondas de vento ou ondas que vêm da parte offshore, é ao lado esquerdo. Então, esses campos que são destruídos, e isso foi visto, né, com acesso a essa modelagem. Mas no quadro resumo e na dissertação mostram os modelos, tá? E a solução é exatamente deixar destruir e construir de novo, só que com material, com madeira. Complementarmente a isso, né, caso seja do interesse de algum aluno fazer a simulação hidrodinâmica, oceânica ou estuarina, fluvial, a gente também conta com professores que conseguiriam orientar nessa área. Claro que aí já segue outro caminho, né, mas, enfim, esse caráter multidisciplinar do curso, ele permite seguir várias possibilidades, né? A gente tem parceria aí com outros laboratórios, outros departamentos que teriam professores para orientar ou orientar também, caso seja de interesse mais a questão da simulação hidrodinâmica, especificamente, né? Mas Mas eles que não tinham era o foco acabado desse de trabalho. fazer. Na verdade, tinha um ano que tinham feito essa modelagem para uma outra obra que eles iam fazer, e Ah, foi uma sorte ter tido essa modelagem. Foi considerado assim. legal. Temos aqui uma mensagem da Ana Carolina de Oliveira, né? Parabenizando você pelo trabalho, extremamente interessante. Obrigado, Ana Carolina, pela sua Obrigada. contribuição. Bom, se ninguém mais tiver perguntas, né, eu vou passar a palavra para nossa nossa ex-aluna Mônica Monteiro, a mestre Mônica Monteiro. Obrigado novamente, Beatriz. Mônica, é com você. Gente, gente, Quando boa der 10 noite. minutos, eu vou te avisar, tá? Tá ok. Vou te É mandar uma um mensagem prazer aqui. estar aqui com vocês. Eu queria agradecer o convite do professor Antônio, né, que eu conheci agora. O professor Rafael foi meu professor, o professor Marcelo Bezerra esteve na minha banca, né, então agradecer também a minha orientadora Maria Fernanda por ter indicado a dissertação. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar alguns slides aqui com vocês. Por favor, professor, assim, me avise, né? Porque eu falei que eu estou um pouco destreinada. No dia da defesa, eu consegui passar em 1 minuto, tinha meia hora para fazer 29 minutos. Eu fiz uma seleção menor aqui de slides, mas vamos lá, por favor, me avise para aí a gente otimizar o tempo, né? Eu também sou arquiteta urbanista de formação, né? Coincidência aí, colega da Beatriz. Mas o legal do mestrado, né, assim, está sendo muito falado da questão da multidisciplinaridade, de você ter trabalhos com temas muito variados. A gente teve carreiras bastante distintas. Então, apesar da minha graduação ser arquitetura e urbanismo, praticamente toda a minha carreira profissional foi no sistema financeiro, né, ou na Caixa Econômica ou no BNDES. E hoje eu cheguei a ser vice-presidente de sustentabilidade da Caixa e hoje eu sou diretora de riscos de governança. E isso inclui riscos sociais, ambientais e climáticos na Caixa Asset, né, que é uma subsidiária da Caixa Econômica, para a gestão de recursos. E eu acho que a questão da formação profissional, assim, a gente tem que ter um olhar, sim, sobre de que forma isso vai apoiar o nosso desenvolvimento profissional. Então, esse mestrado ele foi chave, né, para eu galgar espaços dentro do BNDES na área de sustentabilidade, até chegar a ser vice-presidente, né, da Caixa nesse tema. Mas eu acho que ele também tem que ter alguma coisa que não seja prazerosa e que fale com o nosso coração. Então, na escolha do tema, né, do mestrado, se o assunto do curso foi com um olhar mais profissional e como que ele poderia me ajudar profissionalmente, na escolha do tema eu fui com aquilo que era a minha formação original, que era urbanismo. Então, eu defendi essa dissertação em 2016. Vocês vão ver que alguns números estão um pouco desatualizados, né? A gente já está falando aí de um trabalho de 8 anos. E aí, para quem está começando agora, é por isso que os orientadores focam: olha, pega trabalho de no máximo 5 anos, né? Porque a gente começa a ter aí perda de qualidade nas fontes. Mas foi uma coisa que falava muito comigo do ponto de vista do urbanismo, e era um assunto que estava muito em voga na época, que era a expansão das grandes obras da Petrobras, principalmente na região metropolitana do Rio. E várias dessas obras estavam ancoradas aí na criação do arco metropolitano, né? Então, passando aqui, realmente, agora eu estou igual a Beatriz, se eu não conseguir passar, a gente vai sem slide mesmo.
Então, aqui era o contexto, né, que eu estava comentando antes, de urbanização acelerada, mudança do clima, outras vulnerabilidades. Eu acho que isso a gente só vem piorando, né, nos últimos anos. Partindo de uma questão central, então, na parte de baixo do slide, de que se a gente valorizasse adequadamente os serviços ecossistêmicos, a gente conseguiria entender as trocas que a gente faz com relação ao uso do solo urbano e uso do solo natural ainda, né, do ambiente natural, e como que isso impacta a nossa vida. O cenário, então, que eu trabalhei foi o avanço da mancha urbana que acompanha e acompanharia, na verdade, a implantação do arco metropolitano. Então, assim, toda vez que a gente abre uma vereda no meio de uma floresta, no meio do ambiente natural, a gente naturalmente agrega fluxo de pessoas e atrás desse fluxo vem posto de gasolina, vem locais de hospedagem, alimentação, vão se criando novas cidades e essa mancha urbana vai ampliando e vai substituindo o ambiente natural. E aí, alguns temas aqui que foram discutidos, então, além de serviços ecossistêmicos, ecossistemas urbanos, a diferença de capital financeiro, humano e capital natural, como que eles se complementam, um balizamento de infraestrutura verde, infraestrutura cinza, que a Beatriz falou um pouco também no trabalho dela, e como que esses serviços ecossistêmicos, então, se bem avaliados e se bem valorados, podem servir como vetores para o planejamento territorial, né? E não apenas o planejamento urbano, mas incluindo também as áreas periurbanas e as áreas naturais. Então, o objetivo principal, né, da dissertação foi avaliar se e em que extensão a expansão, a criação do arco metropolitano e a expansão dessa mancha urbana iria avançar sobre áreas prioritárias para a conservação de serviços ecossistêmicos e com o objetivo secundário de propor diretrizes para revisar os planos diretores desses municípios, né? Aqui a metodologia, vou passar rapidamente, mas assim, ela gerou uma série de mapas, foram 12 mapas no total, eu acho que eu deixei separados metade aqui, né, para a gente ver, mas o trabalho inteiro está disponível, eu posso passar a apresentação completa também. Mas além da revisão bibliográfica, né, e das características ali da área, de características sociais, demográficas, econômicas, da área de abrangência do arco metropolitano, o trabalho ele passou principalmente pelo processamento em dois softwares dos serviços ecossistêmicos. Então, esses softwares eles foram desenvolvidos pelo King's College, lá de Londres, com o apoio do PNUMA, né, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Um que é o Waterworld, que é focado em serviços ecossistêmicos hídricos, e o outro que é o Cost Nature, que ele trata de outros tipos de serviços ecossistêmicos e principalmente com relação à avaliação de como eles são produzidos e como eles são consumidos, né? E aí, depois disso, foi feita uma sobreposição dos mapas gerados dos serviços ecossistêmicos com não só o traçado do arco metropolitano, mas com a mancha urbana existente e com aquela projetada até 2030. E isso foi em cima do plano diretor do arco metropolitano, que foi contratado pelo governo do estado do Rio, para identificar, então, quais seriam as principais áreas provedoras, as principais áreas consumidoras e, a partir desses resultados, né, propor então as estratégias de valorização e fortalecimento dos serviços ecossistêmicos para que a gente pudesse ter cenários de uso futuro do solo e de expansão urbana de forma a trabalhar com a natureza e não contra ela, né? Como é que a gente conseguiria potencializar esses serviços? Aí aqui é só uma citação, né? A gente está acostumado ali com o postulado marxista, né? Da história da humanidade, a história da luta de classes, mas também a história de pessoas que buscam acesso a recursos naturais, né? Então, a gente acabou de ver, né, uma tentativa de golpe na Bolívia muito baseada em acesso a um recurso natural que é fundamental para aquilo que se entende como futuro, que é a eletrificação, que é o lítio, né? Então, realmente, a gente tem uma série de conflitos, uma série de questões que passam pelo acesso a recursos naturais. E aí, aqui falando muito rapidamente do que seriam serviços ecossistêmicos, tem muitas definições. No meu próprio trabalho, se vocês lerem o trabalho inteiro, acho que tem umas 7 ou 8, mas assim, de forma mais resumida, assim, são aqueles ativos que provêem fluxos de serviços para a humanidade que contribuem para o nosso bem-estar. Então, eles vão desde questões como polinização, né, para a agricultura, regulação do microclima, até questões religiosas, né, e questões culturais e de lazer, né? Então são bastante variados. E aí, por que que o foco no urbano, né? Porque nessas décadas que a gente vai ver, vão ser as cidades, os governos municipais e não os estados, nação, né, como o Brasil, enfim, os países que vão decidir pela estabilidade e o desenvolvimento. Porque na real, assim, falando com bastante clareza, a cidade, o município, ele é a única instância federativa
palpável. A nossa vida acontece nas cidades, a nossa vida acontece nos municípios. Assim, estados e a própria União são, o próprio governo federal, né, representado pela União, são abstrações. A nossa vida cotidiana acontece no território municipal, né? Então, daí o meu interesse. Então, como eu falei que alguns números estavam desatualizados, quer dizer, o mundo de fato é cada vez mais urbano. A projeção que eu tinha era que até 2030, 60%, né, 2/3 seriam urbanos. Aí a Beatriz já teve um trabalho aí já 8 anos depois do meu, né, que já trouxe esse número, essa estimativa já em 80%. E é nas cidades que a gente tem o maior consumo, então, de demanda por alimentos, de água potável, de energia, que eram os crescimentos previstos nesse período, tá? 2003, que é a data do estudo, até 2030. E, assim, altas taxas de urbanização sem controle, né, por óbvio, levam a um ciclo grande de degradação ambiental e superexploração desses serviços ecossistêmicos. Então, se a gente está no ambiente natural e a gente entra com uma pequena área urbana, essa área urbana ela vai precisar de um outro território agregado, onde serão cultivados os alimentos que vão ser consumidos, ela vai precisar de uma outra área para extração de outros recursos que vão ser consumidos nas cidades, material de construção, veículos, etc. E ela vai precisar de uma área para descarte disso depois do uso. E à medida que as cidades vão crescendo, essas áreas acessórias também vão crescendo, até que a gente chegue num ponto de ruptura, que é onde a gente está hoje. Lembrando, esse trabalho é de 2016, gente. Esse trabalho tem 8 anos. Quantos outros desastres naturais aconteceram de lá para cá? O quão mais premente ficou a questão da mudança do clima? Então, assim, a capacidade dos ecossistemas de repor esses serviços que a gente usa, ela cada vez mais vem sendo ultrapassada. Eu acho que todo mundo conhece, né, esse Earth Overshooting Day, que é a data do ano em que tudo aquilo que foi produzido pelos ecossistemas é consumido pelos humanos. Então, em 2016, essa data foi 8 de agosto. Eu, no final de semana, eu reli meu trabalho e eu fui ver a data para 2024, já é 1º de agosto. Então, assim, nos primeiros 7 meses do ano, a gente está consumindo tudo aquilo que os ecossistemas conseguem produzir e repor, né? Então, realmente, a gente está chegando muito perto de um ponto de não retorno. Mas, assim, as cidades também podem ter riqueza de biodiversidade, né? Então, quando a gente pensa em arborização urbana, quando a gente pensa em áreas de restinga, né, que a Beatriz trouxe no trabalho dela, quando a gente pensa em florestas e até hortas, assim, até o microcosmo urbano, ele pode ser um produtor de serviços ecossistêmicos também. Por isso que no trabalho eu avaliei tanto as áreas que podem ser com potencial de produção, quanto as áreas que tinham mais potencial de consumo, tá? Só que para isso a gente precisa de novos paradigmas para aproveitar, né, para tornar as cidades e ecossistemas vivos, inclusive com interpolação aí de ecossistemas naturais, a gente precisa de novos paradigmas de planejamento urbano, né? Então, que reduzam o metabolismo, ou seja, aqui a gente está falando de cidades circulares, que ele substitua o padrão modernista, que ficou muito em voga durante muito tempo, e muita gente hoje ainda acredita, né, de você ter áreas setorizadas da cidade e de expansão para áreas cada vez mais novas, de você Mônica, abandonar aquele faltam tecido urbano. Cinco 5 minutos, minutinhos? tá? 5 minutos. Isso. Vou pular para os mapas aqui então. Então vamos lá. Aí aqui são os impactos. Esse aqui é o traçado do arco metropolitano. Ele chegou a ser implantado. Ele era uma ideia desde os anos 70, que foi implantado nos anos 2010. Ele passa aí por 21 municípios, tá? Mas concentram 75%, concentravam na época 75% da população. E ele corta ou tangencia mais de 30 unidades de conservação, tá? Aqui era a paisagem, aqui é uma demonstração das disparidades municipais com relação à renda e taxa de crescimento. Então, aqui a gente tinha municípios de expansão extremamente rápida, como Mangaratiba, que tem grandes áreas de preservação, Guapimirim, onde está o Parque da Serra dos Órgãos, até municípios que praticamente já não cresciam mais, principalmente aqueles mais consolidados, Niterói, Rio, São João de Meriti, né, e os da Baixada. O plano diretor do Arco Metropolitano, ele tinha, na minha opinião, né, isso é bem exposto no trabalho, um vício de origem, porque ele foi desenvolvido por um consórcio privado com foco puramente econômico, né, ele não olhava outras questões, e ele previa assim, a indução de muitos fluxos migratórios, com impacto sempre deletério de adensamento de áreas urbanas, ocupação de áreas não urbanizadas, e em cima do avanço, né, dos habitats naturais, e aqui já são resultados dos trabalhos. Então, assim, os números são pulados porque eu falei, não trouxe todos os mapas. Aqui a gente está falando da pegada ecológica hídrica e do que isso trata. Trata da probabilidade de a água estar contaminada. Então, as áreas mais em vermelho são as áreas mais críticas. E, para minha surpresa, o pico em toda a área analisada estava, na época, em Niterói,
que é o município de maior IDH desses 21, né, que foram analisados, e que é onde o saneamento já era privatizado. Porque normalmente a resposta é não, privatiza que melhora, né, a prestação de serviços. Então, nem sempre. Então, assim, a água da torneira em Niterói, ela tinha, nessa época, 68% de probabilidade de estar contaminada nessa região, que é a região ali, para quem conhece Niterói, de Pindotiba, né, da Maria Paula, enfim, Baldeador, aquela região ali do meio da cidade, tá? Aí mudando aqui para um outro mapa que é de estresse hídrico, que é qual a probabilidade de faltar água ou de a água ser fornecida em qualidade inferior. Então aqui né, também os pontos mais problemáticos passam ali por um pedacinho de Maricá, em Niterói, e um pouco ali em Cachoeiro de Itapemirim, que assim vem a ser inclusive aonde está o sistema Imunana Laranjal que abastece o lado leste, né, da região metropolitana do Rio, ali do lado de Niterói. Aqui, quais seriam as áreas de prioridade para a conservação da biodiversidade? A principal área, ela está ali perto do Parque Municipal de Nova Iguaçu e da Serra de Jericinó, que não são áreas de proteção integral e são áreas que estão mais expostas à pressão pela expansão dessa mancha urbana, né? Aí tem aqui mais detalhes, eu posso deixar também os slides depois com vocês. E, de novo, aqui a gente está falando do índice relativo de prioridade para conservação, também muito focado ali em parte do Parque Estadual da Pedra Branca, que é a única dessas unidades de conservação mais afetadas, né, que é de uso integral, e o outro ali no Parque de Jericinó, na Serra de Jericinó e no Parque Municipal de Nova Iguaçu. Aqui o serviço ecossistêmico mais consumido, né, aqui eu destaco principalmente essas manchas pretas, que são manchas de redução de desastres, então, na verdade, a gente está falando de áreas de encosta e depois, né, aqui a parte vermelha, que é de sequestro de carbono, então são as áreas mais arborizadas que ajudam muito nisso. E como é uma área costeira, né, que a Beatriz também ressaltou na fala dela, boa parte dessas áreas, o serviço mais consumido é o de uso para turismo, tá? E aqui sobrepondo, então, as áreas onde haveria mais pressão de ocupação de áreas naturais, né? Junto com as áreas mais fragilizadas, foram mapeadas aquelas regiões em que seria mais importante atentar para uma revisão do planejamento urbano, tá? Então, é disso que se trata esse mapa aqui, considerações finais. Então, quer dizer, os ecossistemas, eles trazem muitos benefícios para a sociedade, eles podem coexistir com a cidade, eles podem contribuir para a adaptação das cidades à mudança do clima e para a mitigação desses efeitos, para melhorar a saúde e bem-estar humanos, né? Eu falei dos serviços ecossistêmicos, culturais e religiosos, aquela paz que a gente sente quando a gente para, né, embaixo de uma árvore do lado do rio, ouvindo um burburinho da água, vem disso também, traz isso também, essa sensação de bem-estar, e para aumentar a segurança alimentar e nutricional das cidades, né? Do ponto de vista do planejamento urbano, o que a gente precisaria revisar, então, é trazer um foco para incentivar o aumento da produção desses serviços dentro das próprias cidades, para reduzir o volume daquilo que é necessário para operar as cidades, e isso passa por política energética, passa por redução de desperdícios e passa por cidades circulares, que é um tema que subiu muito, né, o interesse dele de 2016 para cá. E aqui a questão de rever e moderar os incentivos à conversão do uso do solo dentro e no entorno das cidades. Eu fiz um outro trabalho de pesquisa depois sobre isso, sobre ocupação de vazios urbanos. É, e aqui, né, assim, finalizo os slides, mas eu fiz um outro trabalho sobre ocupação de vazios urbanos e da importância disso para a gente já usar o carbono incorporado nos edifícios que estão de pé e a gente trabalhar com retrofit desses edifícios, ao invés de a gente sair por aí só expandindo as cidades cada vez mais. Gente, aí assim, muito rapidinho era isso. Eu estou aqui disponível para perguntas, o trabalho está disponível, eu posso deixar os slides também e fico à disposição de vocês. Mônica, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, né? Apesar de, como você falou, ter sido feito há 8 anos atrás, super com discussões que são atuais demais, né? Ainda mais para orientar, inclusive, soluções baseadas na natureza e outro tipo de infraestrutura que tem essa pegada mais sustentável e resiliente. Muito bom, muito bom. Abro aqui para perguntas, né? É, Coloquei aqui também o link para download específico da tua dissertação, depois eu coloco das outras participantes. Bom, se ninguém tiver nenhuma pergunta, né? Posso, Antônio?
Claro, claro, fica à vontade. Mônica, bom te ver de novo. Prazer te ouvir falar, ver o teu trabalho. Não tive a oportunidade de ter visto o teu trabalho agora. Fiquei até curioso, falei, pô, eu queria ter participado dessa banca aí. Mas tudo certo, tudo bem. A gente pode marcar depois uma conversa e você refaz a avaliação também, Não, né? não, não, vou refazer não. Valendo, Deixa, é. deixa bota pro doutorado futuro. A gente pensa mais Uhum. para frente. Não tem problema em refazer, não. Mas foi um prazer te ouvir. Uma pergunta que eu tenho para te fazer, Mônica, é o seguinte, né? Você falou, esses dados são de 2016. É, e aí eu queria é uma pergunta quase que pessoal, no sentido de se você pensa, né, de fato, de fazer uma atualização dessa pesquisa, de fato, até mesmo para um doutorado futuro, ou se você tem algum outro trabalho, né, você chegou a mencionar que fez outras pesquisas associadas aos resultados vinculados ao carbono, como é que você enxerga, né, a necessidade desse tipo de atualização e de expansão da tua pesquisa, né, para você e para outras pessoas que porventura possam se interessar no tema e a partir do seu trabalho também desenvolver novas pesquisas. Como é que você vê isso aí? Tá. Eu acho que a primeira coisa, Rafael, assim, lá em 2016, a gente não tinha dados sobre serviços ecossistêmicos locais. Então, assim, eu usei um software que ele foi desenvolvido por uma universidade, né, de outro lugar, que pegava o mundo inteiro, mas que usava mapas que também eram fontes públicas. E hoje, nesses 8 anos, assim, a gente já começou a ter trabalhos nacionais que nos possibilitariam usar um refinamento maior. Então, esses softwares que eu usei, tinham duas malhas de granulação, assim. Uma que era de 1 quilômetro por 1 quilômetro e a outra que era de 10 quilômetros por 10 quilômetros. Então, assim, quando a gente está falando do ambiente urbano, às vezes 50 metros faz muita diferença, às vezes 10 metros faz muita diferença. Então, acho que à medida que a gente começa a ter trabalhos georreferenciados, né, geoespacializados, locais, a gente consegue agregar muito mais riqueza de detalhe ao trabalho que foi feito, né? Então, esse é um ponto. Eu acho que a gente hoje tem trabalhos nacionais que a gente conseguiria usar e imputar direto num sistema de GIS, ao invés de usar um software específico, né? Então, com isso, acho que a gente teria um trabalho muito mais refinado, né, desse ponto de vista. É, Outra questão é que, assim, eu vi aqui, alguém comentou, né, que os dados são de 8 anos atrás, mas o tema ainda é muito atual. Ele é muito atual, gente, e sinto informar, estou vendo várias pessoas aqui jovens, sinto informar que vai piorar, né? Assim, se a gente não tomar providência muito rápida, ela vai piorar. E a gente precisa trazer essa discussão para o dia a dia. Então, eu acho que um outro ponto que poderia ser feito, e aí eu não me sinto capaz para isso, porque por falta de ferramentas pedagógicas, é traduzir esse trabalho para leigos, né? Hoje saiu uma pesquisa na Folha de São Paulo, até falando que, eu esqueci qual era o número aqui, mas certamente mais de 70% da população acredita em mudança do clima. Então, assim, o número de negacionistas é pequeno. Mas a forma como essas mudanças do clima são expressas, ou elas deixam as pessoas em estado de paralisia, porque aquela reação, né, se encolher ocorrer e a pessoa acaba encolhendo e não tomando as providências, ou elas acham que são alarmistas demais. Então, acho que uma outra coisa que poderia ser feito, né, e para alguém que tenha ferramentas pedagógicas, seria tentar trazer isso mais para o dia a dia das pessoas, para a gente comunicar isso melhor para o cidadão em geral e dizer para ele: olha, você replantar aquela árvore da frente da sua casa ou da frente do seu prédio que morreu e está lá largada, ou que a prefeitura podou demais, né, e ela ficou enfraquecida, isso já ajuda. Como é que você resolve isso? Não precisa de mudança radical, né? Assim, planta uma árvore na frente da sua casa, você já está ajudando muito, né? E de lá para cá, assim, eu venho focando muito a questão do carbono incorporado, é um trabalho que eu ainda quero aprofundar, porque eu estudei a questão da ocupação de vazios urbanos pelo fato de aproveitar os edifícios que já estavam lá, mas é uma coisa que sim, eu pretendo trazer, né, essa questão do carbono incorporado nas edificações e como que o retrofit pode ajudar. Então, se alguém aí estiver disposto a trabalhar com esse assunto, eu prometo usar de fonte futuramente, né, assim. Mônica, obrigado aí pela resposta, né? Temos alguns parabéns aqui no chat e mais uma pergunta da Viviane Tardelli, do NUT, a Defensoria Pública. Excelente trabalho em relação ao plano diretor do ar. Sabe se foi objeto de questionamento esse vício de iniciativa que você pontuou?
Peço Foi, que foi você sim. tente responder o mais brevemente para a gente já Tá. Foi passar a sim, palavra para as próximas. diversas audiências públicas, né? Assim, ele foi desenvolvido pelo consórcio que estava fazendo o projeto do Arco como parte de uma medida de licenciamento ambiental. Então, depois disso, foi criada, que já infelizmente foi extinta, foi criada a Câmara Metropolitana, que refez o trabalho todo, e aí sim, com participação popular, com um trabalho mais técnico, um pouco mais isento, né, que chegou a considerações bastante diferentes. Então, esse trabalho que foi feito pela Câmara Metropolitana, que, de novo, infelizmente foi extinta, é de uma qualidade muito melhor. Né? O PEDAM, que é a sigla desse plano em cima do qual eu trabalhei, né, que era o que existia na época, ele foi questionado, sim, em diversas audiências públicas pelo conflito de interesse. Quem está construindo a obra está dizendo quais são, né? Então, assim, está dizendo quais são os impactos e a questão de o que as prefeituras deveriam fazer. Então, não é o ente privado que tem que dizer o que o poder público tem que fazer, enfim, mas houve questionamento, sim, tá, Viviane? Obrigada aí pela pergunta. Mônica, excelente. Viviane, obrigado pela sua pergunta, pela sua participação também muito importante aqui. Vamos dar continuidade, Mônica. Muito obrigado. Obrigada, gente. Boa Então, noite. boa noite. Natália Lopes Tavares, Boa noite, por favor. pessoal, tudo bem? Boa noite. Posso compartilhar? Pode sim, fica à vontade. Está contigo. Perfeito, obrigada, Antônio. E me sinalizem se vocês estão vendo direitinho, por favor. Tudo certinho. Perfeito, obrigada. Bom, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Natália Lopes, eu sou arquiteta e urbanista formada pela UFRJ em 2014. Desde 2021, com muito orgulho, mestre em Engenharia Urbana e Ambiental pela PUC. É um prazer enorme ter o Marcelo como orientador. Eu gostaria de agradecê-lo por realmente todo o apoio, aprendizado e por mais essa oportunidade de estar aqui hoje podendo falar junto, enfim, dessas pesquisadoras também, mestres maravilhosos. Estou encantada aí com os trabalhos que foram apresentados. Podendo falar desse tema da sustentabilidade que virou mais do que um objetivo meu de carreira, mas virou uma paixão. E eu acho que esse tema precisa ser mesmo apaixonado para a gente seguir em frente, porque os desafios são enormes, mas a certeza é uma só, não tem outro caminho. E o alerta que foi feito agora pela Mônica é realmente muito importante. Se a gente não fizer nada, cada vez o cenário está ficando mais crítico, mas eu, enfim, sempre prefiro terminar de uma forma mais positiva, de que a gente, mesmo que na marra, eu acho que na marra a gente está seguindo em frente, está conseguindo. Bom, minha pesquisa, na minha pesquisa Sustentabilidade no Ambiente Construído, reflexões e avaliações da prática de escritório de arquitetura do Rio de Janeiro, eu trabalho há 11 anos, né, com desenvolvimento de projetos, coordenando o desenvolvimento de projetos dentro de escritório de arquitetura. Hoje eu estou numa incorporadora e fiquei nessa ansiedade de entender como no desenvolvimento de projeto eu poderia atuar de uma forma efetiva para a implementação da sustentabilidade. E, dado o cenário socioambiental vigente, a expansão dos centros urbanos, que, por sua vez, faz crescer a demanda por habitação e infraestrutura das cidades, os impactos ambientais significativos provocados pela construção civil, é necessário e urgente pensar o espaço urbano e o ambiente construído da cidade sobre a ótica da sustentabilidade. E o foco da minha pesquisa foi a sustentabilidade aplicada no desenvolvimento dos projetos, a partir, como eu disse, da análise da produção arquitetônica de escritórios do Rio e de São Paulo, entendendo que esses municípios são um recorte representativo do cenário nacional, e o objetivo se concentra em compreender os desafios e as fragilidades existentes para, então, sugerir ações de transformação conjunta em prol do desenvolvimento sustentável do ambiente construído. Então, em resumo desse slide, o que está em cinza é o contexto do qual a problemática da pesquisa está inserida. Em preto, meu foco de análise e as ferramentas para essa análise, para então poder responder a perguntinha em laranja de que cenário é esse e o que precisa ser feito. O método utilizado na pesquisa consistiu na combinação de revisão bibliográfica para elencar quais são as principais estratégias a serem incorporadas nos projetos que buscam sustentabilidade e alto desempenho. Foram feitas entrevistas com escritórios profissionais, né, de escritórios do Rio de Janeiro e de São Paulo, e eu analisei 14 projetos desses escritórios para identificar, de fato,
quais estratégias de sustentabilidade estavam sendo adotadas. Na etapa de revisão bibliográfica, os resultados se deram na identificação das principais estratégias a serem incorporadas nos projetos que buscam sustentabilidade e alto desempenho. Eu agrupei em 4 subtemas: arquitetura bioclimática, água e efluente, energia e materiais. Eu trouxe aqui apenas algumas das estratégias, a lista é bastante extensa. O conteúdo pode ser lido na íntegra, tanto na dissertação que está disponível no site da PUC, e no artigo, de uma forma um pouco mais resumida, no artigo que eu publiquei na PUC, num congresso na PUC do Rio Grande do Sul. Na revisão bibliográfica, eu também tive a oportunidade de pesquisar sobre a importância do projeto do processo de projeto integrado, desculpa, no desenvolvimento de edificações sustentáveis, analisar algumas das principais certificações ambientais existentes no mercado. E já entrando um pouco mais no recorte da pesquisa, eu fiz uma breve análise focada no Rio e em São Paulo, onde abordei o quantitativo de arquitetos ativos no conselho como indicativo de representatividade. Estudei brevemente os planos urbanísticos para tentar entender se eles estavam priorizando a sustentabilidade e de que forma estariam priorizando isso. E busca por legislações e incentivos fiscais de fomento à construção sustentável, e concluir que há realmente uma carência muito grande desses instrumentos de incentivo, o que dificulta a implementação dessas estratégias. Na etapa de análise dos 14 projetos que eu mencionei, e reforço, esses 14 projetos são projetos dos escritórios que foram entrevistados, tá? Foram identificadas 167 estratégias aplicadas. Essas estratégias eu categorizei em 6 grupos identificados no gráfico, e a partir dessa categorização foi possível identificar a proporção da ocorrência dessas estratégias. E claramente, estratégias bioclimáticas e passivas se destacaram perante as demais. A conclusão que eu cheguei é que, a partir dessa análise do conteúdo das entrevistas, é que essas são estratégias consequentes do que muitos dos entrevistados chamaram de a boa arquitetura, que já nasce respondendo corretamente às demandas do meio em que se insere e é independente e um tanto protegida das demandas específicas de clientes ou do próprio mercado. E aí, a partir daqui, eu vou mostrar os resultados, né, que eu ilustrei em gráficos, os principais resultados das entrevistas. Foi possível identificar tendências a partir de 8 perguntas-chave. Para a galera que está entrando no mestrado agora, né, essa metodologia de entrevistas, eu criei essas 8 perguntas-chave, mas, ao mesmo tempo, deixei os entrevistados também à vontade para falar para além dessas perguntas, né, de responder diretamente essas perguntas. Então, na dissertação também, eu discorro um pouco mais detalhadamente sobre essas entrevistas, mas trouxe aqui as tendências identificadas a partir dessas perguntas-chave. O primeiro gráfico apresenta a adoção das estratégias bioclimáticas, passivas e biofílicas, que é uma prática unânime entre os entrevistados, o que complementa a conclusão sobre o gráfico anterior. O segundo gráfico apresenta que 70% dos escritórios já recebem dos seus clientes uma demanda constante por sustentabilidade nos projetos, mas ainda assim o custo é o maior fator de tomada de decisão, o que por sua vez, o que por vezes causa um descompasso entre essa demanda e a execução de fato dessas estratégias. Durante as entrevistas foi possível constatar que a abordagem financeira dos escritórios sobre os requisitos de sustentabilidade, informações sobre investimento, sobre payback, né, retorno financeiro, ainda é uma argumentação muito informal e bastante dependente de consultorias específicas. Isso dificulta bastante a persuasão dos clientes sobre o tema. Eles se sentem inseguros e dependentes, né, dessas consultorias, e aí a contratação dessas consultorias já por si só é um investimento considerado como extra por muitos clientes. E foi possível identificar também que esse descompasso entre demanda e execução é menor quando se tratam de clientes PJ, né, pessoa jurídica, que em sua maioria são responsáveis pela operação das edificações. E com isso eles têm a compreensão direta do impacto da sustentabilidade na redução dos custos de operação. Quando perguntados sobre o desenvolvimento de simulações específicas para análise de desempenho, as respostas foram bem diversas. Há quem tenha incorporado as simulações no processo interno de trabalho, há quem só realiza através, de novo, de consultorias específicas.
e apenas 10% disse que não realiza de nenhuma maneira. Das simulações realizadas, as principais são para verificação sobre estratégias passivas, e um dos escritórios mencionou que em alguns projetos já está conseguindo extrair quantitativos para comparativo de custo entre as estratégias, e isso está sendo através de softwares BIM, né? Building Information Modeling, para quem não está familiarizado com o termo. Também foi abordado o tema sobre certificações ambientais, permitindo a identificação de que a grande maioria, está aqui 80%, dos entrevistados já possui certa experiência, certa familiaridade com os processos de certificação, mas a qualificação sobre o nível, né, o que esses profissionais acham sobre o nível de relevância dessas certificações para a garantia dos projetos, de sustentabilidade nos projetos, foi bastante variada, né? Os principais pontos positivos destacados foram as certificações como um instrumento de difusão do conceito de sustentabilidade no mercado, um aumento do valor agregado dos empreendimentos, principalmente os empreendimentos corporativos, comerciais, e as certificações funcionando como um norte, como um guia de parâmetros de sustentabilidade para o desenvolvimento de projetos. Em contrapartida, muitos dos entrevistados questionaram o alto custo das certificações. Uma delas, a Lídia, acho que talvez aqui as pessoas mais conheçam. A Lídia é uma certificação, por exemplo, norte-americana, então todo o custo nela, todas as tarifas, as taxas delas são baseadas no dólar. O estigma de garantia da sustentabilidade única e exclusivamente através das certificações é algo que os profissionais questionaram e acham equivocado. E a generalização das estratégias que muitas das vezes não são adaptadas às características dos países. Dando um exemplo de novo, mencionaram, por exemplo, o LEED, por ser uma certificação norte-americana, possui estratégias que não estariam adaptadas ao contexto climático do Brasil. Hoje em dia, isso tem mudado, tem tropicalizado algumas estratégias, mas foi um fator questionado aí pelos entrevistados. No tema sobre metodologia BIM, 80% dos entrevistados já informaram que já desenvolvem seus projetos em metodologia, em softwares BIM, e todos sentem e sofrem com a carência de projetistas complementares no mercado que trabalhem com BIM. Então, a arquitetura, né, o desenvolvimento de arquitetura, os profissionais, os escritórios de arquitetura estão capitaneando isso, mas quando buscam esses projetistas complementares, que é elétrica, né, instalações prediais, elétrica, hidráulica, esgoto, paisagismo, iluminação, estrutura, encontram essa carência de projetistas trabalhando em BIM, e isso impacta diretamente na oportunidade perdida ou parcialmente perdida em aproveitar todo o potencial do BIM para agregar sustentabilidade e alto desempenho nos projetos. Muito dessa carência pode ser explicada pelo alto custo dos softwares, que dificulta, de fato, a difusão entre todos os profissionais do setor. Independente do nível de maturidade dos escritórios, a utilização das metodologias e softwares BIM, todos concordam que é um caminho sem volta, que confere aumento de produtividade e significativa redução de erros no canteiro de obra, e realmente é o caminho para desenvolvimento de projetos de alto desempenho e sustentabilidade. 5 minutos, tá? Ok. Por fim, o último exercício comparativo. Esse quadro sintetiza as principais tendências das entrevistas, só que agora com distinção entre as respostas do Rio e São Paulo. Cinza mais claro, Rio. Cinza mais escuro, São Paulo. E as respostas identificadas como A representam as respostas consideradas mais positivas. E foi identificado destaque dos escritórios de São Paulo, que forneceram mais de 50% de respostas positivas, enquanto o Rio de Janeiro, 38%. E aí, mediante as análises feitas, eu trago novamente o diagrama que eu apresentei no início para explicar que foi possível identificar que os profissionais estão atentos e ativos na incorporação da sustentabilidade dos projetos, mas ainda há desafios a serem enfrentados e que podem ser solucionados a partir de uma mudança significativa de paradigma do setor. Para essa efetiva mudança de paradigma, é preciso um plano de ações conectadas e complementares. A começar por um contexto macro, é necessária uma forte articulação entre entidades do setor para fomentar o desenvolvimento de leis e normas específicas que promovam os incentivos fiscais e edilícios para impulsionar a adoção de práticas sustentáveis no ambiente construído em larga escala.
Tais incentivos também podem corroborar com a valorização dos sistemas de avaliação ambiental existente, tornando esses sistemas mais acessíveis para que funcionem como ferramentas potentes, sim, de difusão do conhecimento sobre a sustentabilidade. Em conjunto, essas ações são capazes de instaurar e fortalecer essa cultura de planejamento identificada como uma fragilidade atual do setor da construção no Brasil. Fragilidade que pode ser combatida através da participação ativa de fornecedores e clientes em todos os processos que envolvem o desenvolvimento de uma edificação, da concepção até ao longo de toda a sua vida útil, aí trazendo o conceito de processo participativo e integrado. Esses processos precisam ser integrados e fundamentados em metodologias e ferramentas acessíveis, como o BIM, que são capazes de suprir cada vez mais demandas complexas e volumosas que envolvem as estratégias de alto desempenho e sustentabilidade. Com um aparato técnico e metodológico eficiente e acessível, os profissionais serão capacitados a adotar ferramentas para simulações como prática padrão no processo de projeto, sem depender de consultorias, conferindo maior assertividade nas estratégias passivas que já são adotadas, e em muitos casos de forma empírica, por todos os entrevistados. Para além das estratégias passivas, é essencial que os sistemas construtivos e soluções de alto desempenho, a escolha sobre os materiais deve incorporar os critérios ambientais como prioridade frente aos valores estéticos e de custo. E, obviamente, o fator custo deve ser ponderado, porém em conjunto e não sobreposto à avaliação dos critérios ambientais, uma vez que a viabilidade econômica é um dos pilares da sustentabilidade, e a gente que luta pelo tema é muito questionado sobre isso, como se a gente não ligasse para esse pilar, e não tem como não ligar. O custo é um dos pilares, é um dos fatores de tomada de decisão. Os escritórios precisam aprimorar e estruturar suas abordagens financeiras sobre o tema para, de fato, se tornarem agentes transformadores do setor. Tendo em vista que o projeto é o estágio inicial do ciclo de vida de uma edificação, a gente precisa, né? Eu, arquiteta, me colocando em primeira pessoa, a gente precisa dessa postura de liderança, sem ficar aguardando o poder público tá com todo o aparato legislativo específico e preparado, dando suporte para a gente. A gente precisa capitanear essa luta. Minhas sugestões para trabalhos futuros foi muito em cima da abordagem financeira mais assertiva, então todo o levantamento de dados sobre os custos envolvidos na aplicação dessas tecnologias, nas simulações, para a gente poder, nós arquitetos, termos uma abordagem realmente financeira que dê suporte ao cliente logo no início, dê visibilidade ao cliente e segurança ao cliente, para que isso não se perca ao longo do desenvolvimento do projeto e ser encarada, a sustentabilidade ser encarada como custo e não investimento. E aí eu trago um trecho do Antônio Nobre, que é um cientista que eu sou super fã, que cunhou o termo Rios Voadores da Amazônia. Eu conheci ele muito antes, até por conta de uma prima minha que fez meteorologia, mas fiquei super fã dele, e ele fala que ele não tem medo de ser taxado como um pesquisador romântico. E aí ele fala, né, o amor é uma força do universo, uma força de fusão, e ela tem uma capacidade incrível de resgate. A gente precisa cultivar o amor, a gente precisa cultivar o reconhecimento de que o funcionamento do indivíduo para si só é uma anomalia da natureza e que isso precisa se encerrar. Então, eu tento encerrar aqui de uma forma, da mesma forma que eu encerrei a minha dissertação, de uma forma com uma visão alarmista, porém positivista, nesse sentido de que a gente precisa resgatar, e isso só se faz no coletivo. Sem o coletivo, a gente não consegue essas mudanças substanciais na sociedade, mas o coletivo se faz de cada um de nós. Então, dentro da nossa esfera, da nossa profissão, da nossa vida, a gente consegue fazer a diferença. Obrigada. Excelente, Natália. Muito obrigado pela contribuição, pela apresentação e também pela motivação final. Acho que todos precisamos um pouco dessa motivação. Às vezes as coisas ficam um pouco complicadas, né? Precisa encontrar esse otimismo. É, Também obrigado aí pelas sugestões, trabalhos futuros. Acho que é um excelente link aí para novos alunos que se interessem no tema. Vou abrir aqui para perguntas. É, é, Alex, né? Boa noite. Sou da área
GP de defesa e vejo aqui excelentes trabalhos que necessitam ser mais conhecidos através da comunicação nos seus três níveis, normativo, estratégico e operacional. Um ótimo trabalho da Mônica Monteiro, que pode e deve ser de fácil entendimento para o público geral. Obrigado, Alex. Excelente mesmo. Fazendo um paralelo com o meu trabalho, fiz no ciclo de vida de material e emprego militar. Parabéns pelo webinar. Obrigado, Alex. Muito obrigado mesmo. Marcelo, quer comentar alguma coisa a respeito? Não, eu acho que tem diversos aspectos. Primeiro, obviamente, falar aí para a Natália, que da mesma forma foi lá, me agradeceu, foi ótimo, porque, na verdade, nas orientações é uma troca de confiança, né? Quer dizer, o orientando, ele procura a gente se dedica, eu acho que a dedicação dela, e tem uma questão autoral, que é muito importante na dissertação. Quer dizer, o orientador ou orientadora, eles fazem o trabalho de ir ajudando, orientando, né? Mas é o mestre, o futuro mestre, quer dizer, o orientando é que desenvolve o trabalho. E tem muito da pegada. Eu acho que o que fica também muito bacana, semana passada mesmo, não pelo webinar, a gente conversou, a gente marcou um bate-papo, um café, Natália atualizou da atuação dela, quer dizer, como os instrumentos pesquisados, como a revisão bibliográfica, como o trabalho dela tem norteado e ajudado no amadurecimento profissional específico da área, né? Como ela mesmo traz, quer dizer, eu acho que e esse entusiasmo que ela teve durante o desenvolvimento do trabalho, que deu trabalho, enfim, o trabalho dela é bem completo, quer dizer, ela suou bastante e, e a recompensa está aí, quer dizer, eu acho que existe toda uma relação entre uma pesquisa desenvolvida, o desenvolvimento de textos, a facilidade, o antes e o depois do desenvolvimento de um trabalho como esse. Então, seriam alguns pontos que eu refletiria aí. Excelente, Marcelo. Mais perguntas, pessoal? Ou algum comentário? O Eu Jorge posso Xavier fazer aqui. um Claro, último, claro. só um último Fica à vontade. comentário para incentivar, assim, se tiver arquitetos aqui assistindo que queiram entrar para o mestrado, dentro do diferente, né, do setor corporativo, né, de grandes empresas, de outras carreiras, o mercado de arquitetura, ele é um mercado menor, né? Assim, por mais que a gente desenvolva projetos grandiosos, ele é um mercado menor e a minha experiência, né, com os meus colegas de trabalho e parceiros, eu vejo que é um tema que todo mundo sabe da importância, mas pouca gente busca se profissionalizar nisso, se aprofundar nisso, né, fazer um mestrado. E é muito importante que cada vez mais todos os profissionais, inclusive os arquitetos, por mais que dentro dos seus ambientes de trabalho, às vezes isso não tem um departamento específico disso, né, um cargo específico disso, é importante a gente buscar essa informação porque está todo mundo, né? Linhas de financiamento sobre construção estão sendo elaboradas focada nessa parte de construção sustentável, né? Para além da preocupação ambiental, né? Tem toda essa questão financeira também envolvida. Então, eu cobro muito da minha equipe que trabalha comigo. Galera, a pauta da sustentabilidade não é uma pauta da Natália, é uma pauta do setor. Então, todo mundo tem que ser curioso e buscar conhecimento nesse tema. Então, arquitetos que estiverem aqui não se sintam sozinhos, é difícil mesmo no nosso mercado, mas é muito importante e se destaca de fato quem busca esse conhecimento, porque o mestrado, na verdade, é um divisor de águas mesmo para caminhar sobre esse tema. Excelente, Natália. Só acrescentar uma coisa aqui, foi citado o assunto BIM, né? A gente agora conta no nosso quadro também de professores do programa com um professor especialista na parte de BIM, professor Cristiano Saad, né? Então, é mais uma contribuição e um assunto super em alta aí, que inclusive você destacou. Bom, passo a palavra para Thalita. Thalita, É, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Minha internet está oscilando um pouco aqui, espero que não dê nenhum problema. tá tranquilo. Se É, oscilar, talvez você possa desligar a câmera que melhore. tá, Mas, enfim, tá tranquilo. Vai tá, lá. João. Eu sou arquiteta também, assim como minhas colegas de hoje. Trabalho com planejamento urbano,
atualmente mais com regularização fundiária em favela. Já trabalhei com projetos de urbanização em favela, projetos de saneamento, planos de saneamento, mais do que projetos, na verdade. Então, o meu tema, eu vou aqui compartilhar, deixa eu pedir uma autorização aqui. Ah, foi. Vou compartilhar aqui com vocês. O meu tema, ele foi é, escolhido bem por conta do que eu atuo desde quando me mudei para o Rio de Janeiro. Eu não sou daqui, eu sou do interior do Paraná, vocês vão sentir pelo meu sotaque, que não muda. Mas eu trabalho no Rio já há 12 anos e desde que eu vim para cá, eu trabalho nessa área de planejamento urbano. Esse trabalho, ele teve contribuição da minha experiência, né, de profissional, das pessoas que trabalham comigo. Eu trabalho com uma equipe multidisciplinar, que tem advogados, arquitetos, engenheiros, assistentes sociais, e que é importante dizer que esses assuntos se correlacionam muito. Então, o mestrado é de engenharia urbana e ambiental, mas assim, são várias formações necessárias para que as, as ações, as estratégias de melhoria dos espaços, elas de fato aconteçam. Então, o meu tema ele é a melhoria de segurança pública por meio da intervenção do espaço urbano, estratégias para atuação em urbanização de favelas. Deixa eu ver. No contexto geral, assim, o que me trouxe para esse tema, né, foi que o cenário, né, que a gente tem o histórico das cidades, como já foi até comentado hoje, de crescimento populacional, rápida urbanização, que, óbvio, associado a questões socioeconômicas e à oferta de moradia, né, de habitação, criaram, né, as favelas e que gerou e resultou hoje numa segregação socioespacial e também numa falta de segurança pública, não só nas favelas, como no seu entorno. E como que o urbanismo pode atuar na modificação desse cenário? Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver uma coisa com a outra. A minha motivação, né, do trabalho foi a possibilidade que a melhoria da qualidade de vida em favelas, é, né, e as ações políticas públicas que atenuem essa desigualdade social e indicar diretrizes de planejamento urbano que a gente possa correlacionar. Deixa eu tirar aqui a telinha, está atrapalhando. Como é que faz? Aí. Diretrizes de planejamento urbano, bem como correlacionar essas diretrizes a ações práticas de orientação de política urbana em favelas. Então, numa contextualização, né, da urbanização acelerada, hoje não, né, porque meu trabalho também já tem uns 5 anos, mas com dados ainda aqui do censo anterior, cerca de 22% da população do Rio de Janeiro vive em favelas. Então, há uma necessidade de políticas públicas de urbanização e gestão territorial que proporcione melhoria na qualidade de vida e que diminua os impactos ambientais negativos. Como referencial teórico, eu trouxe no meu trabalho técnicas de prevenção do crime baseadas tanto no ambiente urbano quanto no desenvolvimento social de comunidades. O planejamento urbano, como abordagem de prevenção do crime, apesar de não ter força de atuação independente, ele pode contribuir para a melhoria da segurança pública. Eu trouxe uma frase aqui da Jane Jacobs, que foi uma pensadora da década de 60, né? Que ela disse que as calçadas, os usos que as limitam, seus usuários são protagonistas ativos do drama urbano, da civilização versus a barbárie. Então, manter a segurança urbana é uma função. Só um minuto. Função. Peraí, só um minutinho. Ui, parou aqui, né, de compartilhar. O Parou de computador compartilhar. travou. Oi? Parou Desculpa, de compartilhar. meu computador travou aqui, só um minutinho. Só aproveitar enquanto a Thalita aí reinicia, bom ver que ela é fã da Jane Jacobs, eu também sou, né? A Jane Jacobs, na verdade, ela, em não sendo urbanista, é uma das melhores referências de urbanismo humano, de urbanismo comunitário
humanitário que eu conheço, né? Então, assim, de fato, as pesquisas dela, o trabalho dela foram muito bons, né? Sim. Aproveitando aqui para fazer um Obrigado, merchan, Mônica, quem não pela conhecer, tem complementação. um livro que chama Morte e Vida das Grandes Cidades, que é fenomenal, assim. A Thalita caiu, Antônio. Eu vou passar um WhatsApp aqui para ela, que se ela quiser me mandar a apresentação dela, Beleza, eu passo Marcelo. aqui para ela. Só um segundo. A gente já está assim, quase chegando também no nosso tempo limite, né? Qualquer coisa você só fala por alto mais ou menos os principais resultados, resume aí mais ou menos o que foi feito. Eu também já mandei aqui o link da dissertação da Thalisa para quem tiver mais dúvidas, né? Para a gente ter um tempinho também para, enfim, eventuais dúvidas que possam surgir a respeito do programa. Acho que a gente pode até aproveitar para, enquanto você resolve aí, Marcelo, então abrir aqui para perguntas a respeito do programa especificamente, né, ou das disciplinas. Aproveitar que temos aqui alguns professores presentes. Mônica, sempre que alguém fala sobre grades serem instrumentos de segurança na cidade, eu penso na Jane Jacobs e fico assim, você tem que ler Jane Jacobs para mudar a sua percepção. Antônio, eu passei mensagem aqui para ela. Eu vou tentar dar uma ligada pelo celular e qualquer coisa ela faz um resuminho no final. Se você quiser, como sugestão, de repente, fazer, aí ela entra. Beleza. É, bom, enfim, estou aqui disponível para tirar eventuais dúvidas. Alex, você participou um pouco mais das apresentações também. Não sei se você tem alguma dúvida. Jorge Xavier também. Vi que mandou mensagem aqui. Enfim, se vocês quiserem mandar alguma pergunta a respeito do programa, esse é o momento também. Vou deixar também aqui meu e-mail, mandar para todos vocês aqui, eventuais dúvidas que possam surgir. Então, é krishnamurti@puc-rio.br. Já antecipadamente agradecer a presença aí de todos e participação também. Falar aqui que as portas da PUC, do mestrado profissional em Engenharia Urbana e Ambiental, estão abertas para vocês. Qualquer dúvida, é só falar, pessoal. Acho que deu para ter uma noção boa nas apresentações de hoje. Talvez a gente tivesse que mudar o título do webinar, né? Dissertações de arquitetos e urbanistas, o mestrado profissional em engenharia urbana e Mas ambiental. isso foi coincidência. Na Foi verdade, a coincidência. abordagem é muito interdisciplinar, quer dizer, É muito, talvez muito. especificamente o da Natália, que acabou sendo. Mas o que eu acho que é interessante é que o método ele pode ser aplicado a diversas frentes, né? Isso é algo que a gente sempre recomenda muito, né, Rafael, quer dizer, Antônio, Rafael, orientando, quer dizer, muitas vezes você pega a fonte de um formato, tal coisa, e você pode adequar a outra área. Imagina, quer Uhum. dizer, construtoras poderiam ter sido trabalhadas pela Natália, quer dizer, então, se você muda a abordagem, um engenheiro eventualmente poderia pensar, eu vou pensar pelo viés da construção, do regime de construção. Uhum. Só atualizando, a Thalita, ela está reiniciando o computador, ela acho que consegue concluir a tempo aqui de Mas estar com a isso gente. acabou me dando uma ideia também, Marcelo. Acho que a gente poderia fazer webinars até Não, temáticos total. pela Não, não. formação dos nossos alunos, né? Eu ia escrever Fazer para o você, dia. mas eu já escrevi várias coisas no paralelo. Eu ia exatamente sugerir, Não de tô de olho. repente, até o dia. Exato, O exato. dia dos engenheiros, o dia dos advogados, o dia dos biólogos. Aham. Achei interessante. Né? Foi coincidência, mas ficou bastante interessante, bastante legal. Uhum. Os trabalhos são excelentes. E tem uma perspectiva, né, que eu acho que quem faz mestrado tem que ter. Desculpa aí já interferindo aí na fala, Não? que é justamente a tentativa, né, e como é um mestrado profissional,
mas que também tangencia muito, né? Evidentemente, dialoga muito com a dimensão acadêmica, porque ele é imbuído dentro de uma perspectiva acadêmica, inclusive. É, primeiro, né, que eu acho que o Marcelo colocou aí, que é primeiro o princípio da autonomia do aluno no sentido de pensar um problema, coisa que a Mônica comentou, a Beatriz também tinha mencionado, que é a articulação entre o que o mercado demanda, mas também com os interesses do próprio aluno. Existe aí uma sinergia muito forte, né, de autonomia nesse sentido. O que eu quero fazer, o que eu quero pesquisar e o que eu preciso pesquisar também, né? E fora isso, tem um ganho muito bom, pelo menos os trabalhos a gente está vendo isso, que é sempre da busca pela análise propositiva, né? Não é o mestrado, não são trabalhos que vão ficar apenas na dimensão filosófica dos fenômenos ou dos processos. São trabalhos, né, para além da arquitetura, mas falando da engenharia, falando da geografia, falando do direito, são trabalhos que buscam, a todo momento, propor. E quando a gente fala em proposição, a gente está falando justamente, né, de assumir riscos, de pensar, de refletir, de intervir no espaço, seja ele urbano, seja ele rural, mas notadamente urbano, eu falo isso por conta da geografia que me segue, da gente tentar fazer justamente com que a gente tenha cada vez mais uma capacidade de intervenção no espaço e de participação nessas próprias intervenções. Então, seja pelo viés da empresa, seja pelo viés da cidadania, seja pelo viés da academia, é, o esforço do mestrado profissional, né, em engenharia urbana, como a gente está discutindo aqui, é um esforço que negocia a todo momento essas várias dimensões, não de uma maneira tensionada, mas de uma maneira complementada. Pelo que eu lembro de todas as bancas e dissertações que eu participei como orientador, nenhuma das bancas tivemos só arquitetos, ou tivemos só engenheiros, ou só arquitetos, ou só geógrafos. A gente está sempre dialogando. Então, assim, saibam que quem, né, tiver o interesse, quem vier trabalhar com a gente tem uma relação absolutamente sadia, né, e absolutamente interessada também naquilo que está sendo proposto por vocês, porque de fato também é interesse nosso, tá? Então é só eu me despedir aqui do Antônio no privado aqui, porque tem um orientando de 24 horas por dia chamado filho normalmente que demanda aqui umas relações, né? Esse orientador a gente não bota no latte. Esse orientando a gente não bota no latte, mas tá lá, tá no caminho. Então eu estava me despedindo aqui, eu não ia nem ficar até o final, mas só para dar uma palavra para vocês, mais uma vez que até, inclusive, Antônio, se me permitir, se você quiser passar também o nosso e-mail, né, eu acho que do Marcelo Bezerra também para entrar em contato, se alguém que tiver alguma dúvida, algum interesse sobre assuntos que a gente possa ajudar, a gente está totalmente disponível para isso até o dia 28. Então não é uma questão só de vou me inscrever e ver o que acontece, mas se vocês quiserem também ter conversas com a gente nesse meio tempo, eu posso falar por mim, mas falo por todos os professores, ou a gente centraliza no Antônio, o Antônio pode passar o nosso e-mail também. Fiquem à vontade, como eu falei, a gente está aqui para somar e não para apenas avaliá-los enquanto, né, profissionais, mas justamente de contribuir e de aprender com vocês também. Então vai ser um prazer tê-los a partir desse segundo semestre conosco e espero ver vários de vocês aqui nas minhas aulas e nos corredores da PUC, tá bom? E parabenizar as meninas também, tá? Parabenizar todos os trabalhos, volto a dizer, interessantes, temos sinergias, é o que eu falei, dá vontade de participar da banca de todos, a gente não consegue, mas a gente não fica só na dimensão da banca, a gente fica também para outros momentos. Diga, Marcelo. Não, eu ia comentar antes de você partir para a tua orientação. E é muito interessante também o lado que vocês vão ver, quer dizer, Rafael e eu já participamos de duas ou três bancas, no mínimo juntos, quer dizer, quando a gente tem as conversas ou coisa, há muito alinhamento também no entendimento de que isso é um processo muito rico, né, de aprendizado, de desenvolvimento de conhecimento, quer dizer, e muitas vezes a orientação também é para limitar, para às vezes chamar a atenção de que é uma contribuição que vocês vão fazer, mas ela é
para o conhecimento, para a área da ciência, para as áreas práticas, e acho que também o que fica claro aqui pelas dissertações apresentadas, quer dizer, são buscas de soluções. O que o Rafael fala de propositivo é algo que, como pano de fundo do desenvolvimento de um trabalho, de uma dissertação de mestrado, é muito interessante pensar que o que está se propondo é melhora, né? Quer dizer, o que está se trabalhando é para melhora de ambientes comuns a todos nós, de práticas, enfim, acho que isso é muito relevante. Excelente, Rafael. Excelente, Marcelo. Excelentes colocações, implementações. Temos algumas perguntas aqui do Alex, né? Já foi realizado algum trabalho no âmbito militar, pois existe um bom espaço nesse segmento. Sou do Centro Tecnológico do Exército e enxergo algumas possibilidades. Na verdade, a gente participou, eu especificamente, né, participei de uma banca realizada ano passado, isso num estudo de caso na Baía de Sepetiba, o uso de tubos geotérmicos para a disposição de sedimentos contaminados na região da Ilha da Madeira, que é, era de um profissional se não me engano, era agora eu não tenho certeza, mas acho que era do Exército, sim, que era para ver toda a questão de disposição de alguns resíduos, né, de sedimentos contaminados. Então, claro, há uma possibilidade, né, e assim como falado aqui pelos professores, né, tem toda essa questão da escolha pelo tema do próprio aluno, né? Apesar da gente levantar aqui um monte de bolas de multidisciplinaridade e assuntos específicos, também tem a contribuição dos próprios alunos, né? A gente consegue deixar esse processo mais à cara de vocês, no final das contas, né? Não Antônio, sei se Rafael ou Marcelo já tiveram outra experiência com tem um outro aluno que passou por nós, né, o Rinaldi, que ele trabalhava justamente com planejamento vinculado à ocupação espacial por corpos militares, né? Hoje ele está desenvolvendo doutorado, vai até participar da banca dele agora em agosto, na qualificação. Então, existe, de fato, toda essa composição institucional, né, para além da academia e para além da dimensão do mercado também, de interesses, né, dentro do planejamento estratégico das cidades, no âmbito também das metrópoles, para a gente pensar aplicações orientadas também para a questão militar, tá? Eu acho que foi o Alex que perguntou, não é isso? Eu não me perdi aqui no isso, chat, exatamente, exatamente. mas só para indicar que tem alunos, inclusive, que estão, a partir do mestrado profissional, seguindo para o doutorado também, seja ele stricto sensu ou lato sensu, na nossa instituição ou em outras, mas que existe também essa pegada de alunos que têm passado por nós e que atuam na área, tá, Alex? Tem uma pergunta do Jorge Xavier: quais laboratórios da PUC estão relacionados diretamente com o curso proposto e se existem parcerias externas com outras instituições ou empresas privadas contribuindo para o desenvolvimento e aprendizado dos alunos matriculados? Especificamente dentro do Departamento Civil e Ambiental, onde está inserido o nosso mestrado profissional, a gente tem um laboratório de estruturas e materiais, tem um laboratório de geotecnia e meio ambiente, temos um laboratório de metodologia de projeto, onde tem toda essa questão de BIM, GeoBIM, né? A ferramenta SIG também é desenvolvida. Temos o laboratório de materiais compósitos, mecânica das rochas, é, e é isso. Só que a gente também tem parceria com outros laboratórios da PUC-Rio, né? Laboratório de análises químicas, atmosférica, e mesmo que a gente não tenha uma parceria direta, não tenha sido desenvolvida, dependendo do interesse de vocês e da área que vocês forem seguir, a gente consegue fazer esse tipo de parceria. A gente também tem parceria com outras instituições, né? A gente está fechando parcerias com uma série de empresas da construção civil, está com parcerias com o Instituto de Pesquisa Hidroviária, e eu acho que isso. Existem outras parcerias que eventualmente eu posso estar deixando passar, mas há sim essa possibilidade. Não sei se o Jorge tem algum assunto específico que ele queira desenvolver, né, para pensar aqui nas parcerias que sejam mais voltadas para esse tema. Antônio, Diga. não, só para comentar, a Thalita está realmente com um desafio bem grande Já lá. são Ela nove pede para horas. transmitir
ela pede para transmitir desculpas, eu já tranquilizei, até porque eu acho que é a essência do trabalho dela, quer dizer, o que que ela se propôs. Eu estou aqui com a apresentação, ela conseguiu me passar a apresentação. Então, não sei se pela hora eu poderia só, de repente eu coloco aqui no ponto, se você achar, eu só mostro os Tem, resultados em dois tem mais minutinhos. algumas perguntas aqui no chat, Marcelo, Então, que desenvolve qualquer coisa, a gente. Tá bom. talvez seja melhor a gente focar esclarecer essas eventuais dúvidas, né? A Letícia pergunta: já teve algum gestor ambiental participando deste curso de mestrado profissional? É, bom, engenheiros ambientais diversos, né? Em relação ao cargo de gestor ambiental, eu não sei especificamente se já teve. Não sei se o Marcelo ou o Rafael já orientaram alguém, né, nesse tema. Tem um aluno de uma das turmas recentes que ele trabalha, inclusive, no CNBio. Então, ele, inclusive, desenvolveu um trabalho sobre as estações, na disciplina sobre as dependências que eles estão desenvolvendo em reservas, etc. A Letícia está complementando aqui, a Natália, perdão, complementou aqui a pergunta Exato. que era mais comum do que arquitetos, por exemplo. Na turma dela tinha, sim. Ah, e O- seguramente passaram. Eu estou no mestrado já há quase 10 anos, ou mais um pouquinho, quando eu era professor convidado ainda, então são muitos alunos, é muita gente que passou, não, são né? quase 200 alunos, quase 200 dissertações defendidas, né? Pois é, A muita gente. gente, fora os que, né, por algum outro motivo não chegaram a completar, mas de qualquer maneira é muita gente. Mas seguramente, né, o que eu acho que é importante ficar em relação a isso, Letícia, é a polissemia de interesses, né, a multiplicidade de perfis, inclusive, de alunos, que têm justamente o interesse e encontram um espaço para produzir suas pesquisas, tá? Para além do ser gestor ambiental, também se tornar gestor ambiental. Isso que é importante dizer, né? Não é Uhum, só uma questão de estar onde eu estou. A Beatriz ela chegou a mencionar isso, né? De expansão da área de atuação dela para outros ambientes, né? A questão offshore para onshore. Então, assim, é um espaço de fato, né? São 2 anos aí onde vocês têm várias aulas, vários temas sendo colocados. É curioso, muitos alunos entram com uma cabeça, com interesse, e ao longo das aulas fazem pequenos ajustes, pequenas adaptações por novas paixões, por novas necessidades, muitas das vezes também. Então, para além do ser, é a questão da potência, né? Do vir a ser. Então, talvez não respondendo meio de maneira filosófica a sua pergunta, sim, mas também o que com certeza vários provavelmente se tornaram, né? A gente não tem como rastrear todo o caminho profissional de todo mundo, né, dos egressos, né, que nós chamamos de alunos egressos, mas sem dúvida nenhuma passaram por nós, gestores ambientais atuantes e outros que vieram atuar na área, tá? excelente, Rafael. Acho que a gente já está ultrapassando aqui o horário, né? Enfim, Marcelo, acho que talvez a gente possa complementar no evento de quarta, né? Convido todos vocês para o evento que a gente vai realizar na quarta-feira, vai ser a aula aberta, no qual a gente vai ter um contato maior. Professor Marcelo, professor Maria Fernanda, professor Rafael, também se puder estar presente, a gente vai agradecer muito. A professora Ana Cristina. Coloquei aqui o link de inscrições novamente, lembrando que vão até dia 28 de julho. Muito provavelmente não serão adiadas as inscrições, né? Vai ser a data final, porque a gente tem toda uma questão de matrícula, então aproveitem a oportunidade, né? Até lá também tirem todas as dúvidas que vocês quiserem, a gente está aqui disponível enfim, esclarecer o que for necessário, né? Seja por e-mail, seja pelo próprio Instagram. Coloquei aqui também o link do nosso Instagram, LinkedIn, tem o WhatsApp do, da nossa secretaria também. Vou aproveitar para colocar. WhatsApp da secretaria, exatamente aqui. E é isso, pessoal. Agradeço novamente a presença de todos, todos mesmo. Acho que foi muito, muito rico
Foi muito ricas, foram ricas as discussões, né, as contribuições de vocês. Espero também vê-los em outros contextos, né, já inscritos como alunos, né, e novamente me coloco à disposição aqui para eventuais dúvidas que possam surgir nesse processo. Boa noite a todos e a gente se vê na quarta. Boa noite. Obrigada, Antônio. Obrigada, Marcelo. Obrigada a todos os presentes. Boa noite, pessoal. Obrigado, Obrigada, Natália. Boa pessoal. noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigado. Obrigado a vocês por terem aceito nosso convite. Ok, Bom, obrigada. parabéns mais uma vez, Ah. mano. Tchau, Rafael. Abraço. Valeu, Marcelo. Se cuida. Tchau, tchau, Antônio. Valeu, Rafael.